got so motherfucking design on right now. Quem trouxe sua Bíblia, diga glória a Deus. Abra ela comigo no livro que estamos estudando, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 3, versículos de números 13 a 15. Evangelho de Jesus, capítulo de número 3, versículos de números 13 a 15. O nosso sermão é dividido em 4 partes. Semana passada nós pregamos apenas a primeira. Não sei se vamos conseguir concluir hoje as outras 3 partes, devido ao fato de ser culto de Santa Ceia. Então é um pouco mais reduzido o período da exposição da palavra. Mas aquilo que o Senhor quiser comunicar dentro do tempo, falaremos. A Bíblia Sagrada, ela é o livro dos livros. Não há nenhum livro que se compare a este que você acabou de abrir e está com ele no colo. Este é o único livro em que o autor permanece vivo para todo sempre. Este é o único livro que, se você deixar dentro de uma cadeia e o pior dos criminosos tiver contato com ele lá dentro daquela cela, se ele crê no que está escrito aqui, ele sairá de lá completamente transformado. Este é o livro cujo autor principal é Deus. A mensagem central é Cristo. O seu real intérprete é o Espírito Santo. De maneira que toda a Trindade está envolvida na construção e na entrega deste livro, pelo qual nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor na obra de Cristo e pelo poder do seu Espírito Santo. Eu estou dizendo isso para que quando você abrir este livro, não abra como você abre uma revista. Não abra como você abre um livro qualquer. Este livro é a poderosa palavra de Deus. Os puritanos diziam que o Antigo e o Novo Testamento funcionam como se fosse uma boca. Assim, ó. Não parece? Não parece uma boca? Você faz esse movimento? E os puritanos diziam que é exatamente isso que nós temos que entender. A Bíblia é a boca de Deus, falando diretamente aos nossos corações. De maneira que o pregador é apenas aquele que explica o texto. Mas o texto que está sendo explicado é a palavra de Deus aos nossos corações. Por isso vamos ler o versículo de número 13, entendendo esta verdade, que diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém. O tema da minha ministração esta noite é o perfil dos escolhidos, que é o mesmo tema da semana passada, visto que nós estamos continuando o raciocínio. Mas eu queria dar um subtema ao segundo tópico da mensagem essa noite. E o subtema é intimidade com Jesus. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. Semana passada, queridos, a gente viu que a escolha destes homens para serem apóstolos se deu depois de um longo período de oração de Jesus para os escolher. Jesus não escolheu qualquer um. Jesus escolheu aqueles que o Pai direcionou enquanto ele orava por esta escolha. Ao descer do monte, ele chama esses discípulos para si. E diz a Bíblia que ele chamou aqueles que ele quis. Ele não os chamou conforme os seus talentos. Ele não os chamou conforme as suas capacidades ou habilidades naturais. Ele não os chamou por causa da posição que eles ocupavam em alguma escala da sociedade. Ele chamou soberanamente com o seu olhar de Senhor.
Porque a maneira como nós olhamos é diferente da forma como Ele vê. A gente olha a aparência, a gente escolhe pelo exterior, mas o nosso Deus escolhe olhando para dentro. Ele escolhe vendo o coração, o ser interior. É importante destacar que esses 12 homens que aqui foram escolhidos, eles não foram escolhidos para montar um grande time. Essa semana eu estava lendo um livro de um autor comentando sobre a história dos 12. E ele disse que Jesus escolheu um grande time, e está errado. Porque ao analisar a vida dos 12, irmãos, sejamos honestos, não era um grande time. Era um péssimo time. Eram pessoas totalmente desqualificadas. Eram pessoas totalmente despreparadas. Eram pessoas totalmente inapropriadas para esta missão. E o que eu acho mais maravilhoso é que, mesmo com todos esses empecilhos, eles foram escolhidos. E louvado seja Deus por isso, porque nós, tal qual eles, somos exatamente iguais, incapacitados, despreparados, sem habilidade nenhuma, mas mesmo assim Ele nos escolheu. E nos escolheu para mostrar para nós que quem Ele chama, Ele capacita, Ele apropria, Ele dá competência, Ele faz ser o que não é, porque o poder é dEle, não nosso. Então, se Ele lhe chamou, Ele está te preparando para uma grande obra. Então nós não somos um grande time. Nós somos miseráveis pecadores, que alcançados pela graça, tivemos o privilégio de poder servir no ministério. Essa deve ser a consciência de um chamado. Há uma história com E, ok? Uma história com E, que na verdade é uma lenda, em que um estudioso a desenvolveu para tentar explicar essa questão dos 12. E a história dizia mais ou menos assim: no dia que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, depois dos 40 dias instruindo os discípulos, Jesus sobe ao céu. E quando ele entra pelos portões celestiais, os anjos se aproximam dele e diz assim: e agora? O que vai ser? O que o Senhor pretende? E Jesus disse: eu pretendo impactar o mundo com a mensagem da cruz. Eu pretendo impactar o mundo com a mensagem do Evangelho. E aí os anjos perguntaram: tá bom, mas quem vai fazer isso, uma vez que o Senhor já voltou para cá? Jesus disse: olhem para a terra, estão vendo aqueles 11? Porque Judas já tinha morrido. Estão vendo aqueles 11? Sim. Outro será escolhido, e depois mais outro, que é perseguidor, mas depois se tornará pregador. E eu vou usar esses 13 para impactar o mundo com a pregação do Evangelho. Os anjos olharam para Jesus e disseram: o Senhor tem um plano B? Porque sinceramente, esses aí não vão conseguir. E a resposta de Jesus, segundo essa história com E, foi: não. Eu não tenho plano B, eu só tenho plano A, mas eu vou capacitá-los de tal maneira que o meu plano será totalmente bem sucedido. De maneira que as coisas não dão certo por causa da gente, irmão. As coisas não dão certo porque nós sabemos fazer. As coisas só dão certo porque Ele vai na nossa frente. É o único meio de dar certo. E é por isso que Ele escolhe esses camaradas aqui. O texto do verso 13, nós vimos isso semana passada, ainda diz que quando Ele os chamou, eles vieram a Ele.
E nós aprendemos que eles não vieram a uma instituição religiosa. Eles não vieram a um movimento evangélico. Eles não vieram para participar de um segmento tradicional. Eles vieram a Cristo. E se tem uma coisa que é necessário ser enfatizado hoje, é isso. Porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas se denominam por movimentos, por teólogos, e esqueceram que nós não fomos chamados para teólogos, movimentos, placas denominacionais. Nós fomos chamados a um homem, Jesus Cristo. Hoje estamos vendo uma gama de pessoas debatendo na internet. De um lado uns dizem, eu sou de Calvino. De um outro lado a gente vê outros dizendo, eu sou de Armínio. Do outro lado eu sou de John Wesley. Do outro lado eu sou de Spurgeon. Eu estou querendo saber quando as pessoas serão de Jesus. Teólogos estão tomando o lugar de Cristo. Homens influentes estão tomando o lugar de Jesus. Eu não desprezo o saber teológico de nenhum destes homens, mas um dos maiores teólogos que já pisou nessa terra, após Jesus, foi Paulo. E quando ele falou acerca do seu trabalho, ele disse, eu, Paulo, trabalhei mais do que os outros apóstolos, todavia não eu, mas a graça que habita em mim. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ninguém é nada, ninguém faz nada, ninguém tem nada sem a graça de Deus. Então nós somos chamados a Ele, irmãos, a Cristo. Por isso Pedro disse, nós comentamos semana passada, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Os homens pregam a palavra, os homens explicam a palavra, os homens discutem a palavra, os homens debatem a palavra, mas Jesus é a própria palavra. E quem veio cultuar a Ele aqui esta noite, diga amém. Mas vamos ao segundo ponto. Olha comigo o versículo 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele. Por que 12? Por que não mais que 12? Primeiramente porque Jesus quer mostrar que uma nova história está sendo escrita. Um novo começo, um recomeço. No Antigo Testamento a escolha fora 12 patriarcas, que representava o povo de Deus, a nação de Israel. No Novo Testamento, 12 apóstolos, que representa a base, o fundamento da igreja, que é o próprio Cristo, mas fora lançado pelo ensino dos apóstolos. Por isso a questão do número 12. É um novo começo, é uma nova história, é um recomeço. Mas eu quero que você preste atenção na próxima frase, quando diz, nomeou 12 para que estivessem com ele. Para ficar didático, repita comigo, para que estivessem com ele. Então perceba, o mandar a pregar vem depois. O primeiro chamado de Jesus não foi para fazer, foi para ser. O primeiro chamado de Jesus não foi para a missão, foi para a comunhão. Porque ninguém pode fazer sem ser. E ninguém pode ir falar dele sem antes sentar aos pés dele e ouvir o que ele tem a nos dizer. Então o primeiro chamado de Cristo para nós, irmãos, é para Ele mesmo, intimidade, comunhão. Primeiro comunhão, depois missão. Hoje, nós estamos observando um ativismo religioso que está tomando conta da cabeça de muitos crentes. Ei,
Servir a Deus é maravilhoso, envolver-se nos trabalhos da obra é maravilhoso, mas não nos esqueçamos de uma importante verdade esta noite: o Senhor da obra é maior do que a obra. Ativismo religioso, envolvimento em serviço religioso, sem sentar para ouvir, não gera estrutura em ninguém. É por isso que tem que ter escalas na igreja, como nós temos aqui, para que aquele que serviu hoje, amanhã esteja sentado para ouvir. Porque nós não fomos chamados só para o ativismo religioso, nós fomos chamados para estar com Ele, presença, comunhão, intimidade. Nós somos chamados para desfrutar de uma comunhão tão íntima com Jesus, ao ponto de nós entendermos que naquele dia só permanecerão com eles aqueles que foram íntimos dele. Fazer sem ser, fazer sem ter comunhão com Jesus, não vai significar nada naquele grande dia. Você quer ver um exemplo? Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, ativismo, não profetizamos nós em teu nome? Serviço, em teu nome não expulsamos demônios? Ação, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Resposta de Jesus: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles citam para Jesus ativismo, e Jesus diz para entrar aqui só se tiver comunhão. Eles citam para Jesus serviço. Jesus diz para entrar aqui só quem tem intimidade. Eles citam para Jesus o que faziam, mas não tinham proximidade com o Deus da obra, a quem eles estavam fazendo a obra. Porque quando Jesus diz, nunca vos conheci, a palavra conheci aqui no original grego é a palavra gnosko. E a palavra gnosko, um dos seus significados é intimidade profunda. Tu sabe o que Jesus está dizendo com essa palavra? Apartai-vos de mim, vocês que só sabem fazer, mas não experimentam de uma intimidade profunda comigo. Nesta noite o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Ele não quer saber o que é que nós estamos fazendo, Ele quer saber como está a nossa vida de oração. Ele não quer saber quantas coisas você tem feito nesta igreja ao longo desses anos. Ele quer saber quanto tempo você passa aos pés de Jesus. Ele não quer saber se você está se sacrificando pela obra. Ele quer saber quantos capítulos da sua Bíblia você lê todos os dias. Ei, irmãos, ativismo não substitui comunhão. Eu conheço gente que era o maior ativista, o que mais servia na igreja, hoje está no mundo, no pecado, nas drogas, na prostituição. Mas eu não conheço um que tem intimidade com Jesus e abandonou a sua presença. Então sirva a Deus, mas tenha intimidade com o Deus que você serve. Aos íntimos, Ele revela segredos. Salmo 25, versículo de número 14, o salmista diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem.
E temer ali é reverenciar, é aproximar-se dele entendendo quem ele é. Agora, sabe por que muitos não querem ser íntimos dele? Porque intimidade exige obediência. Diga comigo, intimidade exige obediência. E obediência é o que a nossa geração está com dificuldade de entender. Estamos vivendo em uma geração, irmãos, em que os filhos, a maioria deles, não obedecem mais seus pais. Estamos vivendo em uma geração em que as pessoas não obedecem mais às autoridades. Estamos vivendo uma geração em que os alunos não respeitam nem obedecem à ordem de um professor. E você sabe qual é o problema? Estão querendo levar isso para diante de Deus. Mas, irmãos, o rebelde pode desobedecer o pai. O rebelde pode desobedecer a mãe. O rebelde pode desobedecer o professor. O rebelde pode desobedecer as leis civis. Mas ninguém pode desobedecer a Deus por muito tempo. Porque quando Deus quiser fazê-lo obedecer, nem que Deus quebre as pernas dele, mas ele vai ter que dobrar o joelho diante de Deus. Eu vou trocar. Amém. Por que intimidade exige obediência? João capítulo de número 15, versículo 14. Jesus disse claramente: vós sereis meus amigos quando fizerem o que eu vos mando. Obediência. Então nós entendemos que desobedientes não são amigos de Jesus, porque foi ele que disse. Sim ou não? Sim. Se puder subir um pouquinho o retorno aqui, irmão, por favor. Suba. Amém. Ele diz: vós sereis meus amigos, intimidade, se vocês fizerem o que eu vos mando. E é curioso porque no texto que nós lemos hoje, pode voltar para Marcos 3, o que foi que ele mandou? Versículo 14 de Marcos 3, nomeou 12 para que estivessem com ele. O primeiro mandado de Jesus foi: fiquem aqui comigo. Não, mas eu queria ir, mas é hora de ficar. Não, mas eu queria fazer. Não, é hora de permanecer. Não, mas tem muita coisa para ser feito. Mas é hora de você ficar aqui. Primeiro eu vou treinar você, depois você vai. Escute, irmãos, se você não tiver tempo com Jesus, intimidade, comunhão, você não permanece de pé fazendo o serviço de Jesus. Por isso que é importante a comunhão. Por isso que é importante estar com Ele. Aí deixa-me trazer uma palavra, porque é culto de ceia, e é bom esses cultos assim, para a gente trazer esse tipo de palavra. Por que tem tanto crente melindroso? Por que tem tanto crente de cara emburrada? Por que tem tanto crente que fica chateado com coisas pequeninas na igreja? É porque está servindo muito, mas está passando pouco tempo com Jesus. Porque quem passa tempo com Jesus tira a cara feia. Quem passa tempo com Jesus serve alegre. Quem passa tempo com Jesus não fala de ninguém que não está servindo. Quem passa tempo com Jesus faz para a glória de Jesus, sem olhar para o lado, porque eu não faço para o homem, eu faço para Ele. Está faltando tempo com Jesus. É lá que a maturidade é gerada, irmãos. Então muitas vezes a gente acha que o serviço vai amadurecer o crente. Não, não, não. O crente amadurece aos pés de Jesus e serve maduro. Aleluia. Vale destacar também que no aspecto da intimidade, o nível da intimidade com Jesus não é igual para todos. Não. Porque na verdade, quanto mais você busca, mais íntimo dele você se torna. Então intimidade não é igual para todo mundo.
Intimidade também não vem com cargos eclesiásticos. É possível, irmãos, aqui ser mais íntimos de Deus do que eu, que sou pastor e prego aqui em cima. Porque a intimidade não vem com o título. Intimidade vem por fome e sede da presença de Deus. De maneira, irmãos, que o nível é diferente. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus. Mas a multidão que seguia Jesus não era íntima dele. Só o procurava na hora dos milagres. Isso é tão verdade que em João capítulo 6, Jesus disse: vocês me procuram por causa dos pães. Vocês comeram os pães e ficaram saciados, por isso vocês me procuram. No meio do povo de Deus há esses, aos que só vêm quando estão doentes, aos que só buscam quando precisam de oração, aos que só buscam quando precisam de bênçãos, aos que só oram quando precisa que Deus console os seus corações. É a multidão faminta, não pela presença, mas pelos presentes. Em segundo lugar, nós temos os muitos discípulos. Os muitos discípulos são diferentes da multidão, porque enquanto a multidão só o procura por causa dos milagres, os muitos discípulos até sentam para aprender, mas quando a palavra é dura demais, eles vão embora. Não são íntimos. Porque para ser íntimo é necessário entender que um dia a palavra será de consolação, mas outro dia a palavra será de exortação. É por isso que em João capítulo 6 também, depois que Jesus prega um duro discurso, os muitos discípulos começaram a abandoná-lo. E diz o texto que eles já não podiam mais andar com Jesus, porque seu discurso era pesado, era duro demais. Quem sai da igreja por causa de uma palavra dura, pregada com autoridade e poder, nunca foi íntimo de Jesus. Porque palavras duras são remédios que doem, machucam, mas curam a doença que está nos impedindo crescer. Dentre os muitos discípulos tem os 70. Está pegando? Multidão, muitos discípulos, 70 discípulos. Os 70 discípulos são aqueles que fazem muitas coisas. Pregam, expulsam demônio, curam, estão na obra. São do serviço, mas não tem muita proximidade. Se empolgam demais com a obra, se empolgam demais com o serviço, se empolgam demais com o que estão fazendo e esquecem do essencial. Esses 70 discípulos aparecem no capítulo 10 de Lucas. E sabe o que eu acho incrível? É que eles expulsam demônios, os demônios se submetem, aí eles voltam correndo para onde Jesus está e dizem assim: mestre, nós queremos te contar alguma coisa. E Jesus diz: conta. É que nós percebemos que pelo poder do teu nome, os demônios se submetem. Estão felizes com o quê? Com o serviço. Estão alegres. E Jesus percebeu que a empolgação gerada pelo poder doado está produzindo neles a falta de prioridade naquilo que é essencial. Então Jesus percebe que eles estão muito empolgados pelo que estão fazendo, mas estão esquecendo do essencial. É tanto que Jesus diz assim em Lucas capítulo 10: eu via Satanás cair do céu como um raio. Mas não estejam alegres pelo fato de que Satanás vos se submetem pelo poder do meu nome. Alegrem-se antes pelo essencial. Pelo nome de vocês está escrito no livro da vida. O mais maravilhoso é saber que meu nome está lá. Você pode servir muito, mas quando o livro da vida for aberto, seu nome pode não estar lá. Você pode fazer muita coisa. Paulo falou isso. E a gente entende que
O amor de 1 Coríntios capítulo 13 é um sentimento, mas não é. O amor de 1 Coríntios capítulo 13 é Deus. Por isso Paulo diz assim: ainda que eu fizesse muitas coisas, ao ponto de vender todos os meus bens, ao ponto de dar tudo que eu tenho aos pobres, se eu não tiver amor, ó como amor aí não é sentimento. Você pode dar tudo para os pobres, e você só faz isso se você amar os pobres. Amor ali é Deus. Não existe um sentimento como aquele descrito em 1 Coríntios 13. Não existe. O amor é paciente, o amor é sofredor, o amor tudo perdoa. A gente pode amar do jeito que quiser, irmão, mas nem tudo a gente vai ter facilidade de perdoar. A gente pode ter o amor que tiver, mas a gente não vai conseguir pegar tudo que tem e vender e dar aos pobres. A gente pode ter o amor que quiser, mas a gente nunca vai conseguir queimar todo o nosso corpo. Não, o amor ali é Deus. O que Paulo está dizendo é: eu posso fazer tudo, mas se eu não tiver o Deus que é amor, não significa nada. Não adianta servir sem que o amor de Deus seja a maior das suas prioridades. Por isso eu repito: pode pregar, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser presbítero, pode ser evangelista, pode ser apóstolo, que não existe mais hoje. Todos os que estão aí são falsos, porque não existe apóstolo hoje. Os que estão aí é falso. Pode ser o que for, mas é possível o nome não está escrito lá no livro da vida. Agora, irmãos, eu vou lhes dizer uma verdade essa noite. Eu duvido o nome de um íntimo de Jesus não está lá. Talvez você não vai nunca ter a experiência de orar por um enfermo e ele ser curado. Talvez você nunca terá essa experiência. Talvez você nunca terá a experiência de dizer em nome de Jesus, sai, e o demônio sair do endemoniado. Talvez você nunca terá essa experiência. Mas se você for íntimo de Jesus, você vai entrar pelas portas na cidade celestial. Há um homem que nunca curou nem de dor de cabeça, e foi considerado o maior de todos os profetas. Abra a Bíblia, João capítulo 10. Versículo de número 41. Mas por que ele era assim? Porque ele era íntimo. João capítulo 10, versículo 41. João 10, 41. Olha o que diz o texto. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João, aqui é João Batista, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse dele era verdade. Aleluia. E o 42 diz: e muitos ali creram nele. João nunca curou nem de dor de cabeça, irmão. João nunca orou por um enfermo e ele foi curado. Mas como João era íntimo de Deus, como João pregava a verdade, o texto diz que este homem aqui, que não fez sinal nenhum, viveu verdadeiramente o evangelho de Cristo. Então você pode não ter habilidade para fazer muita coisa, mas tem uma coisa que todo crente pode fazer: ser íntimo de Deus. Nem todos, irmãos, têm o dom de pregar. Nem todos têm a habilidade de louvar. Nem todos têm a capacidade de tocar um instrumento na igreja. Mas todos são chamados a um lugar: o lugar da comunhão. O problema é que o lugar da comunhão é solitário. O lugar da comunhão não tem holofotes. O lugar da comunhão não tem destaque. O lugar da comunhão não dá visualizações no Instagram, no YouTube. O lugar da comunhão, ele é um lugar bem distante, mas é o melhor lugar para estar. É o melhor lugar, o lugar da comunhão, porque é lá que você desfruta da presença mais maravilhosa que o ser humano pode desfrutar.
melhor do que likes, melhor do que aplausos, melhor do que reconhecimento, é estar na presença que sabe tudo de você, bom e mal, e ainda assim não te abandona, prefere ficar com você ouvindo sua oração. Aleluia! Leonard Ravenhill, ele dizia que o lugar da oração é o lugar aonde todo o nosso ego desaparece, porque diante daquele em que estamos em oração, não tem como se gloriar. Não tem como. Dentre os 70 nós temos os 12. Dentre os 12 nós temos 3 que eram mais íntimos. Qual é o nome dos 3 mais íntimos? Se eu pedir para Clarice dizer, ela diz, irmão. Quem eram os 3 mais íntimos? Só lembrar da música, né? Mais uma vez, quem eram os 3 mais íntimos? E quem era o mais íntimo? João. O discípulo a quem Jesus amava. O único que teve o privilégio de saber como era o som dos batimentos cardíacos de Jesus. Olha o círculo: multidão, muitos discípulos, 70 discípulos, 12 discípulos, 3 discípulos, 1 discípulo. Aprenda isso essa noite. Eu vou dizer essa frase devagar. A salvação é para todos, mas a intimidade é para quem tem fome e sede da presença de Deus. Vou repetir: a salvação é para todo aquele que crê, todas as pessoas que creem em Cristo. Agora, a intimidade é para quem tem fome e sede da presença de Deus. Agora escute, irmãos, é digno de nota que Jesus nos chama para estar com Ele, conforme o versículo de número 14 de Marcos capítulo 3, e nomeou 12 para que estivesse com Ele. Mas vir a Ele não é tão simples, porque para ir a Ele é necessário deixar tudo. Não é deixar algumas coisas, não é deixar parte das coisas, é deixar tudo por Ele. E por que isso? Porque Jesus é um rei que exige tudo de nós. Jesus é um rei que exige tudo de nós, porque Ele deu tudo por nós. Servir a Jesus pela metade é, como diz o livro do profeta Oséias, é como um bolo que não foi virado, assado só de um lado, cru do outro. Você comeria? Quem comeria, levante a mão. Então por que você acha que Deus se contentará com uma vida cristã pela metade? E você sabe qual é o problema? Muitos se dispuseram a deixar tudo, mas conforme o tempo foi passando, o que havia sido deixado está voltando. O que havia sido deixado está começando a tomar o lugar de Cristo de novo. Não, eu não tenho mais como ser como eu era antes, porque agora aumentou muita coisa. É que o que você se dispôs a deixar, você não deixou completamente. Aí você está trazendo de volta de novo. Sua vida de oração não é mais a mesma. Sua comunhão com Deus não é mais a mesma. Seu desejo de estar aqui não é mais o mesmo. Sua vontade de dar glória a Deus aqui não é mais o mesmo. Você está mudando e você sabe. Mas nesta noite o Espírito está dizendo: é tempo de voltar. É tempo de voltar. Mateus 16, 24, já estou concluindo. O texto diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir, livre e espontânea vontade. Se alguém quiser vir após mim, discipulado, seguir Jesus como modelo, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. A palavra grega aí é a palavra aparneomai. E essa palavra aparneomai significa
esquecer de si mesmo, mudar a visão ou o interesse próprio. O chamado não é fácil, irmão. Ele chama para vir, mas não é fácil não. Se fosse para vir só para um cargo, era fácil demais, não era não? Fosse para vir só para a igreja, era fácil demais. Aí muitos vêm. O chamado é a renúncia, preste atenção. Quando Ele nos chama para esquecer de si mesmo. Quer fazer uma prova comigo? Qual é a primeira pessoa que a gente pensa quando acorda? E não me diga que é Deus, é você. Sou eu que vem primeiramente na minha cabeça. Porque a gente já acorda pensando em fazer o quê? Meu Deus, hoje tem tanta coisa para fazer. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que resolver isso. A gente está sempre pensando na gente. Isso não é renúncia. Renúncia é acordar pela manhã, abrir os olhos e dizer: eu deitei, eu levantei, eu acordei, porque o Senhor está comigo todos os dias. É antes de pensar no serviço que tem para fazer, botar o joelho no chão e dizer: eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, sem Ti não dá, sem Ti não posso, sem Ti não vou. Está na hora da gente esquecer um pouco mais de nós, irmãos. Está na hora da gente esquecer um pouco mais dos nossos projetos, dos nossos serviços, dos nossos empreendimentos. Está na hora da gente dobrar o joelho e dizer: o que Tu queres que eu faça? Seguir a Jesus é esquecer de si mesmo. Está disposto a esquecer de si mesmo? Perder a visão, a ideia é parar de ver as coisas com seus olhos e enxergar as coisas pelos olhos de Jesus. Terceiro significado: perca do interesse próprio. É pensar tanto em Cristo ao ponto de esquecer de si mesmo. Eu estava em casa há uns dias atrás preparando essa mensagem e eu fiz uma autorreflexão de mim mesmo. Será que eu tenho pensado tanto em Cristo ao ponto de esquecer de mim? E talvez alguém diga assim: mas isso não é possível, pastor Marcos. Você quer ver? Vou lhe dar um exemplo prático. Quando você está namorando, primeira fase do namoro, você pensa tanto na namorada, pensa tanto no namorado, que você esquece de si mesmo. Esquece de comer na hora certa. Até o cheiro de um bacurim cozinhado te faz lembrar o cheiro da namorada. Por quê? Porque a paixão está lá em cima. O amor está lá em cima. É possível pensar tanto em alguém ao ponto de esquecer de si mesmo. O problema é que a gente pensa em tudo e esquece de si, mas não pensa em Cristo. Irmãos, o que Deus está falando conosco esta noite é muito sério. Para que nós viemos para este lugar esta noite? E eu achei bonito porque eu não combinei nada com os irmãos do louvor. Viemos participar de um ritual? Ou viemos dizer para Ele: eu vim porque a Tua presença é o melhor lugar para eu estar. Eu vim deixando tudo que eu poderia fazer hoje. Eu vim porque eu aprendi que eu preciso esquecer mais de mim para me lembrar mais de Ti. Tem uma coisa que a nossa igreja tem que é maravilhoso, dentre tantas, tem muita coisa boa. São os louvores. Crente que pensa muito em si, sentado nessas cadeiras ouvindo esses louvores, ele fica agoniado. Porque aqui o louvor não é: você vai estar no palco e os outros na plateia. Aqui o louvor não é:
dá a minha bênção para depois subir. Não. Aqui o louvor é: Redentor, seu amor me libertou de mim, agora vivo. Entendeu? Do começo desse culto até o final, a gente está ouvindo: Ele é o centro de toda a nossa vida. Ele é o centro. E o que é que Jesus diz mais, irmãos, nesse texto, para nós terminarmos? Tome sua cruz, instrumento de vergonha, dor e morte, e siga-me, decisão confiante. Seguir a Jesus não é simplesmente seguir uma religião. Seguir a Jesus não é acender velas para santo. Seguir a Jesus não é pagar promessas de joelho, não é batizar-se nas águas na igreja católica ou na evangélica. Seguir a Jesus não é participar das ceias. Servir a Jesus não é seguir tradições. Seguir a Jesus envolve uma reorientação total de nossa vida, que transforma não só o que fazemos, senão também quem nós somos e por que nós vivemos. Isso é seguir Jesus. É Gálatas 2:20. Agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Seguir a Jesus, irmãos, não é só empolgação, é constância. Não é só motivação, não, porque motivação acaba. Acaba ou não acaba? Acaba. Tem dia que eu vou para a academia a pulso. Motivado? Não. Mas tem um propósito. Mesma coisa é aqui. Nem todo dia você virá motivado para esse lugar. É por isso que se você depender de motivação para vir para cá, você não vem. Se você depender que o louvor seja mais animado para você vir, você não vem. Se você depender que o pregador fique animando você, forçando você a reconhecer que Deus é grande e dar glória a Deus, aleluia, você não vem. Motivação acaba. Agora, a adoração no verdadeiro adorador permanece todos os dias. Tanto na saúde quanto na doença, eu estou adorando. Tanto no dia bom como no dia mau, eu estou adorando. Mas tu está motivado? Não preciso de motivação. Eu só preciso adorar aquele que tudo por mim executa. Quero terminar esse ponto com uma frase. Não importa onde eu estarei. Não importa como viverei. Não importa o que pode ou não acontecer comigo. Desde que eu siga Jesus, tudo vai ficar bem. Por quê? Porque a vida só tem sentido, irmãos, quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Seguir a Jesus, para finalizar, é pegar uma folha de papel em branco, entregar nas mãos de Jesus e dizer assim, com sua assinatura embaixo: eu não sei o que o Senhor vai escrever, mas tudo que o Senhor escrever aí sobre mim, sobre a minha vida, eu estou disposto a viver. Isso é seguir a Jesus. Não são seus interesses, não são suas vontades, não são seus projetos. É tudo dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isso é seguir a Jesus. Isso é intimidade. Neste momento eu gostaria de pedir para a igreja ficar em pé. E o grupo de louvor pode vir para cá também. Hoje eu tenho duas coisas para fazer aqui antes de nós passarmos para o segundo momento. A primeira coisa é falar com os crentes. Eu não conheço a vida pessoal de vocês, crentes aqui dessa igreja, ou de outra igreja que esteja nos visitando. Mas seja honesto com você mesmo essa noite.
Você tem seguido a Jesus com sinceridade? Não precisa responder. É uma pergunta retórica. É um autoexame. Você tem pensado tanto em Jesus ao ponto de esquecer de si? Você tem priorizado Jesus como seu primeiro pensamento assim que você acorda? Você tem orado todos os dias? Você tem lido a sua Bíblia todos os dias? Você tem vindo para o culto com vontade de aprender? Você tem vindo para cá porque você adora a Deus? Ou você se acostumou com o ambiente do culto? Ou você não tinha outro lugar para ir, por isso você não faltou? Pense sobre isso hoje e arrependa-se. Arrependa-se, porque esta mesa aqui é chamada de mesa da comunhão. E se você não está em comunhão com Ele, você não pode participar deste ato. Quem me entende, diga amém. Mas você pode participar com uma forma. Porque Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, não é deixe de comer não, e assim coma do pão e beba do cálice. Se você fez a reflexão enquanto a ministração da palavra estava sendo feita, e você descobriu que você é exatamente igual estas pessoas que nós descrevemos aqui, arrependa-se agora, peça perdão agora aí no seu lugar, e participe. Mas quando estiveres orando, diga assim para Jesus: Senhor, restaura a minha comunhão contigo. A segunda coisa que eu quero fazer é com você que nos visita. Talvez você já vem visitando há tanto tempo. Talvez já pensem até que você é crente. Mas Jesus disse que aquele que não confessa diante dos homens, ele não confessará diante do Pai que está nos céus. E eu gostaria de saber entre nós essa noite, se há alguém que ao ouvir a palavra vai decidir renunciar tudo para seguir a Jesus. Se há alguém em nosso meio que deseja aceitar Jesus como Salvador da sua vida, por favor, levante uma das suas mãos, nós queremos orar por você. Eu tenho que ser bem rápido aqui agora, porque tem um segundo momento, eu quero terminar no horário. Mas há alguém entre nós essa noite que ao ouvir a palavra, ao crer no Evangelho, e ao dizer realmente eu preciso viver inteiramente para Cristo, se há alguém assim, levante uma das suas mãos, nós queremos orar por você. Creia em Cristo hoje. Não pode ser tarde demais.